Bem, meus amigos, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos. Nesse horário, nós estudamos o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, nós vamos começar fazendo a leitura do texto. Nós estamos aqui, eu espero que todos aí tenham feito as suas marcações direitinho, né? Para que a gente possa continuar. Como semana passada houve um probleminha, eu voltei um parágrafo, um trecho, para a gente poder acompanhar melhor o estudo. Então, todo mundo já está com o livro aberto, né? Como meu livro é novo, é daqueles assim, eu estou na página 81. Eu não sei se é a mesma página de vocês. Então, aqui diz assim, onde eu parei. O parágrafo começa assim: impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Mas eu não estou aqui, esse é o parágrafo. Eu estou lá no meio desse parágrafo, tá? Então, o parágrafo é assim: impulso muito nobre, disse Clarencio sem austeridade. Mas eu estou lá no meio, que diz assim: meu irmão, é palavra de Clarencio, tá? Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Então, ele está dizendo para o André Luiz que ele recebeu uma ficha de médico. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá, né? Mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Porque ele se tornou médico, mas as suas ações como médico aqui na Terra não foram muito edificantes, né? Não foram muito edificantes. Como transformá-lo de um momento para outro em médico de espíritos enfermos? Quando fez questão de circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico. Você usou a medicina para se dar bem, para ganhar dinheiro. Você não utilizou essa medicina para auxiliar, para servir os necessitados, o seu próximo, né? Não nego sua capacidade de excelente fisiologista, de excelente médico, mas o campo da vida é muito extenso. Que me diz de um botânico que alinhasse definições apenas com o exame das cascas secas de alguma árvore? Que me diz de um botânico, né, que fizesse pesquisas, análises apenas pela casca da árvore, que não soubesse mergulhar, né, no íntimo da árvore. Então, ele foi um médico, mas usou a medicina apenas para obter ali algumas vantagens, né? Conseguir uma posição. Não mergulhou, não utilizou aquilo para realmente auxiliar o seu próximo. Então, aqui, nós poderíamos fazer uma pergunta. Se a medicina terrena, e nós estamos falando sobre a medicina terrena, a medicina que ele exerceu, né? Quando estava encarnado. Se a medicina terrena disciplina o profissional a circunscrever observações exclusivamente à esfera do corpo físico, como médico, qual a sua responsabilidade em atender a esses preceitos com maior profundidade? Porque a medicina terrena, ela disciplina o profissional a fazer observações, análise do corpo da pessoa, né? Olhar os exames, ver como é que o corpo da pessoa está. Para a medicina da Terra fugiu a palavra, né? Está ali presa aquilo. Se circunscreve a isso. Agora, como médico, qual a responsabilidade dele em atender as coisas com maior profundidade? Então, nós vamos aqui, eu vou
mostrar aqui um documento que da outra vez eu tentei e não consegui. Esse arquivo, deixa ele abrir aqui. Opa, deixa eu fechar. Deixa eu levar para lá mais. Opa. Ele não vai querer fechar. Tá. Esse arquivo, ele... Vamos lá, vamos ver aqui. E a medicina terrena, né? Como ciência, a medicina não deveria se limitar às pesquisas e procedimentos somente de ordem física, tá? O exame, como ele falou aqui, das cascas secas de algumas árvores. Então, a medicina não deveria apenas ficar presa aos aspectos físicos, né? Como ajudaria se o médico pudesse olhar com maior profundidade o cidadão? Nós sabemos, né, que algumas vezes, quando a gente chega no médico, no hospital, né, infelizmente tem alguns companheiros que eles mal olham para a nossa cara, né? Mal olham para a nossa cara. Faz aquela pergunta, enquanto tem outros não, que conversa, tudo mais, mas tem uns que nem olha, joga ali, dá receita, isso, aquilo, outro. Você se sente até, nossa senhora, vou procurar outro médico. Porque esse cara não sabe nem a cor do meu cabelo. É aquela coisa, pá. Parece fábrica de fechar, sabe quando é aquela linha de escala? Um bota a bala dentro da caixa, o outro fecha a caixa, o outro embala a caixa, outro embala a caixa, o outro bota a caixa ali. Parece assim. Entrou, tá, você vai falar alguma coisa, ele já te... Tem outros não, mas tem um grupo que ainda é assim. Então ele fala isso, é igual o médico que examina só as cascas secas de uma árvore. Quando não encontra nesse cenário, né, todas as respostas que necessita para a saúde do ser. E como o espírito previamente preparado para receber essa função na Terra, é de sua responsabilidade moral desbravar as causas reais das ciências e dos sofrimentos humanos. Então, a medicina, ela não deveria se limitar apenas às pesquisas, procedimentos, né, de ordem física. E aquele espírito que realmente resolve estudar para se tornar um médico, né? Ele tem a responsabilidade moral de desbravar as causas reais das doenças e do sofrimento humano. Ele tem a responsabilidade de ter empatia por aquele que está no consultório com ele, por aquele que está no hospital, conversar com seu paciente, né? Lembra o exemplo do Dr. Bezerra, quando atendia uma pessoa? Então, tem que ser assim. Ele tem que realmente se importar com aquele que está ali à frente dele. Existe um livro do Chico Xavier, o nome do livro é Notáveis Reportagens. Eu nem conhecia. Notáveis Reportagens com o Chico Xavier, da editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Ele é de 1935, onde fizeram reportagens, entrevistas com o Chico. E o repórter Clementino de Alencar, do jornal O Globo, fez, em 1935, algumas perguntas ao Chico. E as respostas sobre alguns aspectos, sobre algumas situações. E as respostas foram publicadas aqui. Então, uma das primeiras perguntas que ele faz é a seguinte: como encaram os espíritos a medicina da Terra? E o Chico vai respondendo, logicamente, né? Emmanuel vai responder pelo Chico. Então, primeiro, ele vai colocar a ciência, vai chamar ciência benfeitora, porque a medicina faz parte da ciência. Emmanuel por Chico Xavier. A medicina, no quadro das ciências, é uma das maiores benfeitoras da humanidade.
No seu seio, não são poucos os espíritos que se têm dignificado pelo trabalho santificante e pelas abnegações redentoras. Digna de todo acatamento, é lícito esperar-se dela muito de realizações em favor dos que na terra lutam e laboram, quer dizer, trabalham pela conquista do aperfeiçoamento. E nós estamos vendo agora, olha a pesquisa das vacinas, não é? Olha os cientistas, os médicos trabalhando ininterruptamente para poder encontrar, produzir a vacina. E ele diz aqui, ó, é lícito esperar-se dela muito de realizações em favor dos que na terra lutam e laboram, trabalham pela conquista do aperfeiçoamento. Então, realmente, agora nós estamos vendo isso. Os médicos nos hospitais cuidando dos doentes, né, daqueles que estão com Covid, não só médicos, mas o pessoal da enfermagem, o pessoal que trabalha lá recolhendo material, todos aqueles que estão nos hospitais, que estão nos laboratórios fazendo pesquisas, exames, o pessoal das ambulâncias que estão indo socorrer, os bombeiros também, tudo trabalhando incansavelmente. Isso é a verdadeira medicina. E continuando aqui, ele vai falar também sobre do progresso e dos conflitos nessas entrevistas. Ele vai dizer assim, Emmanuel, é uma questão de dar-se tempo ao tempo. Paulatinamente, sempre o nosso Paulo aí, né? Ela resolverá muito dos mais intrincados, complexos problemas da microbiologia, a ciência. Isso aqui é dito em 1935. Nós estamos em 2021. Uns 90 anos por aí tem essas respostas. Quase 90 anos tem essas respostas. E aí ele diz aí, ó, paulatinamente ela, a medicina, resolverá muito dos mais intrincados problemas da microbiologia. Olha aí a questão da pesquisa da vacina, no seu objetivo de conservar a saúde humana. É pena que os sistemas medicinais se digladiem, combatam, tanto na exposição de seus processos de cura. Porque a gente sabe que tem a questão da rivalidade entre laboratórios, não é verdade? Para ver quem é que consegue descobrir primeiro, porque aí também tem a questão do lucro, né? A gente sabe que entra nisso também, né? Todos eles apresentam as suas vantagens. E o que é mais necessário a quantos aceitam seus postulados é encararem sua posição como decorrente de um sacerdócio muito sagrado. Então, a medicina, aquele que abraça a medicina, tem que vê-la como um sacerdócio muito sagrado. Ele vai falar também dos obstáculos. É verdade que grande número de moléstias constituem enigmas dolorosos. Nós estamos passando por um. Para a ciência dos homens. Não obstante o avanço dos compêndios nosológicos, né? Manuais de classificação das doenças. Hoje é chamado de CID-10, né? Que é um livro que vem dizendo as doenças. É chamado, acho que é CID-10, que vem dizendo tipo de doença, para que aquela doença serve. São os manuais de classificação das doenças. São os compêndios, que eram chamados de compêndios nosológicos há 80 anos atrás. 80 não, já há 90 anos atrás, mais ou menos, né, que esse texto foi escrito. É que os micróbios patogênicos, são aqueles que causam doenças, se associam a elementos sutilíssimos de ordem espiritual. Percebeu? Aí a gente lembra daquele livro Os Mensageiros, quando André Luiz fala que quando a pessoa vai andando pelas ruas das cidades, ela olha para o céu, aqueles que têm, né, e são eles lá do plano espiritual,
quando observam o céu das cidades, das grandes cidades, eles veem nuvens pardacentas sobre a cidade. Aí o André pergunta: nossa, eu estou vendo nuvens pardacentas sobre os prédios, pelas ruas. E aí eles falam que aquelas nuvens pardacentas são formadas pelos vibriões mentais, as larvas mentais, emanadas dos nossos pensamentos. Então está lá no livro Os Mensageiros de André Luiz, é o segundo livro. Então ele fala, essas nuvens pardacentas de vibriões mentais. Então, esses vibriões mentais são as larvas espirituais, fruto dos nossos pensamentos. Então ele diz aí, ó, é que os micróbios patogênicos, esses que causam doenças, os micróbios materiais mesmos, se associam a esses elementos sutilíssimos de ordem espiritual, esses vibriões mentais que estão nessas nuvens em volta das cidades. E aí associa-se o vírus material com os vibriões mentais. Imagina a pancada. Um problema grandioso demais pela sua transcendência. Afronta os conhecimentos científicos porque os médicos, muitos deles não são espíritas. Então, eles ficam presos só às bactérias materiais, mas não conhecem, desconhecem os vibriões mentais que estão lá no livro missionário, no livro Os Mensageiros. Um problema grandioso demais pela sua transcendência afronta os conhecimentos científicos, o das provações individuais necessárias ao aprimoramento psíquico de cada um. Então, se a medicina entendesse, aceitasse as questões do espírito, ficava muito mais fácil ela trabalhar. Mas ela não aceita a questão espiritual. Apesar que o nosso palestrante de ontem falou que algumas universidades já têm cadeiras de medicina espiritual. Já é um grande avanço. Necessidade de tratamentos espirituais. Outra questão que o Emmanuel vai abordar. Daí se infere, quer dizer, daí conclui a vantagem que adviria, que resultaria para os processos medicinais, se a terapêutica espiritual estivesse sempre unida a quaisquer sistemas de cura. As enfermidades do corpo obedecem geralmente às enfermidades da alma. Entendeu? Os tratamentos que a esta fossem aplicados o seriam identidade de circunstâncias ao veículo das suas manifestações. Então, o tratamento que seria dado à alma também seria, de certa forma, aplicado ao corpo. Se fosse isso aceito, né? O que na casa espírita, falando do tratamento espiritual, você trata o espírito e trata o corpo, seria mais fácil a cura de certas doenças. Ele fala também da educação da mente. Aconselharíamos, pois, a medicina em geral, a intensificação dos processos magnéticos de cura, a sugestão e, sobretudo, a disciplina da mente. Estudamos a parábola do semeador hoje. Força central e coordenadora dos fenômenos vitais. A mente educada representa a maior fonte de auxílios à medicatriz. Quer dizer, aquela que tem a propriedade de curar. Elemento regenerador de todas as funções do organismo. Prevenção, em geral, secundando, acompanhando os esforços médicos, todos os homens deveriam ser fiéis observadores dos tratamentos preventivos, principalmente do tocante às questões da higiene, dos exercícios físicos, da ginástica respiratória, dos abusos da alimentação, dos desvios morais. A observância dos preceitos, das orientações necessárias seriam eminentemente benéfica, portadora das melhores condições para a saúde do indivíduo e da coletividade. Então, Emmanuel diz assim, mais do que nunca se faz mister necessário o estudo acurado,
cuidadoso do mens sana in corpore sano. Então, mais do que nunca, esse texto tem mais ou menos uns 86 anos, ele fala sobre isso. Há 86 anos atrás, mais do que nunca se faz necessário cuidar da mente, porque aquele que cuida da mente tem saúde do seu corpo físico. Então vamos voltar agora ao nosso livro. Aqui. Ele diz aqui, ó, grande número de médicos na Terra prefere apenas a conclusão matemática diante dos serviços de anatomia, né? De anatomia. Aquela conclusão matemática. Isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Concordemos que a matemática é respeitável, mas não é a única ciência do universo. O corpo tem não sei quantos ossos, é aquela coisa, né? Como reconhece agora o médico não pode estacionar em diagnósticos e terminologias. Há que penetrar a alma, sondar-lhe as profundezas. Muitos profissionais da medicina no planeta são prisioneiros das salas acadêmicas, porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere. Raros conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores, sobrepor-se a preconceitos comuns, e para essas exceções reservam-se as zombarias do mundo e o escárnio e o desprezo dos companheiros. Então, muitos deles não estão preocupados. Aquele negócio de espiritismo, isso é bobagem. Negócio de espiritismo, aquilo ali, ó. É assim, tem que ser assim, morreu, acabou. Não tem essa história. Muitos ficam presos a isso. Então, nós poderíamos fazer essa pergunta. O que fazem os médicos que conseguem atravessar o pântano dos interesses inferiores e se sobrepõem a preconceitos comuns? Porque aquele médico, que ele é um médico assim, mais espiritualizado, normalmente ele sofre, às vezes, algum escárnio dos companheiros. E lá vem esse aí com as macumbarias dele. Né? Olha esse aí. Lá vem ele com os chazinhos dele. Tem muitos que são zombados, criticados, porque ele tem uma visão mais espiritualizada sobre o tratamento. Então, muitos desses médicos recebem algum tipo de crítica dos seus pares, né? Vamos continuar a leitura aqui. Analisando esses médicos que são mais espiritualizados, eles consideram seus pacientes como seres integrais. Eles veem o corpo e a mente, o espírito. Normalmente a gente tem, né? Já existe alguns médicos espíritas que ele, por ser espírita, ele já tem uma visão mais completa, não é? Ele já consegue. O meu cardiologista, ele é espírita. Então, outro dia eu estava com uns probleminhas, minha pressão subindo, né? E conversando com ele, ele falou para mim, ele disse assim, olha, minha senhora, não adianta só eu ficar aumentando a dosagem do seu remédio. A senhora precisa tratar de outras coisas. Precisa tratar da mente, precisa tratar do espírito. Tem que ir com mais calma. Aí ele foi falando, conversando. Ele disse, isso aí não é tanto questão do remédio, né? Vamos observar outras coisas. O pai dele é Dr. Roberto da Silveira. O pai dele foi um grande médico espírita. Publicou alguns livros espíritas. Não sei se vocês ouviram falar. Roberto da Silveira. Se vocês procurassem no Google, Dr. Roberto da Silveira. Ele publicou alguns livros espíritas muito interessantes, o pai dele. E ele também, parece que ele também chama Roberto da Silveira, tem o mesmo nome do pai. E ele é espírita também, cardiologista, né? Então, esses médicos já têm uma outra visão no tratamento dos seus pacientes. Por quê? Porque eles veem corpo e mente. A mente é o espírito, né? No livro Consolador de Emmanuel, tem umas perguntas
que eu coloquei aqui para a gente ver sobre esse assunto. Na questão 95 do livro Consolador, é feita a seguinte pergunta: em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? E Emmanuel responde: para o homem da terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o homem da terra. Meus órgãos estão funcionando bem, eu estou com saúde. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da terra. Lembra que nós estudamos aqui sobre o terreno pedregoso e o terreno cheio de espinhos? Para o plano espiritual, às vezes a saúde só vem através da doença. É preciso que o sujeito passe por algumas dores, que muitas vezes vêm através de uma doença, para que o cara fique curado. Porque às vezes ele tem saúde física, mas é doente da alma. Aí, para ele se curar verdadeiramente, ele precisa ficar doente do corpo físico. Porque através da dor, como nós vimos na aula anterior, o sujeito conquista a saúde. A verdadeira saúde, que é a saúde integral, não é? Na questão 96, perguntam a Emmanuel: toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? E ele responde assim: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano, que é o corpo. As chagas, as doenças da alma, as feridas da alma se manifestam através do envoltório humano, do nosso corpo. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, o corpo doente reflete o estado de espírito da alma, né? A patogenia, que é a origem das doenças, é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. É na nossa alma que está a cura das nossas doenças. Lembra que nós falamos sobre isso? Depende de nós. Se a doença está em nós, a cura também está em nós. O remédio também está em nós. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido, do caráter enfermo dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar, quer dizer, responder, que as injeções e os comprimidos suprimem, tiram a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Gente, isso é uma aula de Emmanuel. Uma aula de Emmanuel. Indagareis, aflitos, quantas moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade dos processos regeneradores. Ele está dizendo aqui que tem doenças da alma que vão precisar de inúmeras reencarnações com a mesma intensidade dos processos regeneradores para serem curados. Que nós temos doenças que às vezes vão precisar de 3, 4, 5 reencarnações difíceis e doloridas para conseguirmos nos curar delas. Olha como esse texto de Emmanuel é importante. E aí a gente pensa, vou tomar uma dipirona e tudo passa. Não é? Na outra pergunta, diz assim: se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação dos medicamentos humanos? É justo a aplicação, o uso da cirurgia, etc, etc, etc? Aí Emmanuel diz: o homem deve mobilizar
todos os recursos ao seu alcance. Olha aí, o homem deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Então, o médico falou assim: vamos fazer a cirurgia? Vamos fazer a cirurgia. A cirurgia vai ajudar? A cirurgia vai ajudar o cidadão. Ótimo, vamos fazer a cirurgia. Não tem problema, entendeu? O homem, ele deve sim, ele deve utilizar de todos os recursos necessários. Afinal, Deus proporcionou oportunidade ao homem de se tratar. Então, vamos lá usar sim. Então, ele deve mobilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, diz Emmanuel, a humanidade não poderá prescindir, dispensar da contribuição, né? Prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião e do farmacêutico. Missionário do bem coletivo. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Porque um dia o homem vai estar tão elevado, que ele não vai mais ficar doente do corpo físico. Por quê? Porque a mente dele está saudável. Aí não vai precisar mais de mesa mediúnica, não vai precisar mais de tratamento espiritual. Lembra? Mensana corpore são. Mente sana, corpo são. Então ele não vai precisar. Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode abrir mão do médico, do tratamento, dos exames, dos remédios. Aí continua Emmanuel. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores do mundo. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, olha esse texto de Emmanuel, que maravilha. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então, é um texto altamente educativo de Emmanuel, que nós precisamos. Seria bom que todo mundo anotasse aí no seu caderninho e depois fosse ler essas questões lá do livro Consolador 95, 96, 97 e outras, deve ser a 98, a 94, que tratam disso. Esse livro Consolador, ele é muito instrutivo, auxilia muito a gente. E para a gente encerrar hoje, que não vai dar para terminar o capítulo todo, eu trouxe um artigo da Heloína de Jesus Lima. Ela fala da estrutura do corpo perispiritual. Porque se a gente está falando de saúde do corpo, a gente não pode deixar de falar de perispírito, né? Estrutura do corpo espiritual, Heloína de Jesus Lima. Se vocês colocarem no Google, estrutura do corpo espiritual, Heloína de Jesus Lima, vocês vão conseguir achar todo o documento. Todo o documento está lá, vocês podem baixar, ler, estudar. Eu trouxe alguns trechos que a Heloína aborda aqui. Ela diz assim, ó: estudar o perispírito é tentar conhecer a si mesmo. Sem esse entendimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito, não são explicáveis nem entendidos por esse corpo constituir o agente pelo qual tais fenômenos se desdobram. Então, se nós não estudarmos o perispírito, ninguém vai conseguir entender mediunidade, ninguém vai conseguir entender como é que esse processo, os efeitos físicos, as obsessões, a reencarnação, a lei de causa e efeito. Nada disso será explicável nem entendido.
por esse corpo perispírito constituir o agente pelo qual tais fenômenos se desdobram. Então, tudo isso acontece através do perispírito. Se a gente não estuda perispírito, não vai entender nada disso. Afirmamos ainda que nesse corpo, que é o corpo perispiritual, se encontre a gênese patológica das mais variadas enfermidades, que são drenadas para o corpo físico, graças ao favorecimento de uma sintonia. Olha aí a nossa sintonia com os micro-organismos patogênicos gerados pelo seu adensamento. Quanto mais o perispírito vai se tornando mais denso, mais materializado, porque o espírito é muito imperfeito, o cidadão, o perispírito do cidadão vai entrando em sintonia com os micro-organismos patogênicos. Voltando a lembrar daquele capítulo do livro Os Mensageiros, que fala dos vibriões astrais, tá? A propósito, seria muito bom aliar-se ao tratamento médico, o tratamento espiritual, que se encontra nos centros espíritas. Eu estou fazendo tratamento médico, vou fazer o tratamento espiritual também, não é? Inclusive, me veio, é aquela coisa, eu estou falando de uma coisa e vem a intuição, né? Eu vou falar aqui agora, né, já que a gente está falando sobre isso, né? A gente fazia uma reunião voltada, já que a gente é no mundo virtual, união dos nossos pensamentos voltados para o tratamento físico. Uma coisa mais elaborada. Porque a pessoa vai dizer, mas é virtual? Tá aqui, ó. Lembra que nós estudamos? Nossos pensamentos. Ajudar, como disse ontem o Alcides, os doentes, os estropiados, somos todos nós. Somos todos nós. Os filhos do Calvário, para que a gente possa realmente pensar no outro também. É assim que a gente vai fazendo. Como disse Jesus, muitos pecados são perdoados a quem muito amar. E isso é uma forma da gente amar. Então vamos pensar. Então aí, ó, a propósito seria muito bom aliar-se ao tratamento médico, o tratamento espiritual, que se encontra nos centros espíritas. Infelizmente, por causa da pandemia, não podemos dar continuidade. Convém lembrar, diz a companheira aqui, convém lembrar, a Heloína, que no conhecimento do perispírito encontramos a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Só uma aproximação do pensamento espiritual e o científico chegaremos à compreensão sobre nós mesmos. Por quê? E para que estamos aqui no planeta Terra? Então, só uma aproximação do pensamento espiritual e o pensamento científico chegaremos à compreensão sobre nós mesmos. Por que e para que estamos aqui no planeta Terra? Certamente, o sistema educacional, no seu aspecto intelecto-moral, mudará e, por meio dele, toda a humanidade, tornando mais fácil chegar-se ao conhecimento global sobre o ser espiritual que somos. Então, como disse o Alcides ontem, algumas faculdades de medicina, como ele falou, a UF, né? Não, a UFRJ, ela já tem a cadeira da medicina espiritual. Então, é o que a Heloína falou aqui. Se o sistema educacional, isso a gente sabe que é uma coisa que vai sendo feita aos poucos, né? Se o sistema educacional, no seu aspecto intelecto-moral, mudar, né? Lógico que o futuro vai mudar. Isso vai mudando com o tempo, né? E aí a gente estudando, fazendo esse estudo, né? Estudando o nosso corpo espiritual,
né? Mudando, estudando o corpo físico, né? Estudando esse conjunto de que o homem é formado, né? Espírito, perispírito, corpo físico. Estudando essa tríade aí, realmente haverá um grande avanço. Então ela diz, certamente o sistema educacional, no seu aspecto intelecto-moral, mudará. E por meio dele, toda a humanidade também vai mudar, tornando-se mais fácil chegar ao conhecimento global sobre o ser espiritual que nós somos. Então, que nós possamos, né, buscar, estudar realmente o nosso perispírito, pegar esse tema perispírito, mergulhar, pesquisar, sempre que houver a oportunidade, porque assim a gente vai realmente compreendendo tudo que ele falou ali. Que ela falou sobre a obsessão, que é uma coisa que nos atinge muito e nos deixa doente, sobre os fenômenos físicos, sobre tudo, sobre a mediunidade. Tudo isso passa pelo perispírito. E a gente precisa estudá-lo. Como também estudar um pouco mais Emmanuel. Olha o que a gente tem sido ajudado pelos textos de Emmanuel. Esse livro Consolador, ele fala de várias assuntos. Porque às vezes o pessoal fica assim, Emmanuel só estuda evangelho. Emmanuel só estuda evangelho. Isso é um terrível engano. Primeiro, se você conhecer o evangelho, você vai ter facilidade em estudar todos os outros temas. Quem sabe evangelho aprende mediunidade com facilidade, aprende as questões científicas com facilidade, aprende as questões mediúnicas com facilidade, porque o evangelho está na base de tudo. Entendeu? Está na base de tudo. Então, Emmanuel, nesse livro Consolador, em várias outras obras, no livro Roteiro, aquele capítulo do Roteiro do Perispírito, que aula! Aquele texto Faixas do livro Seara dos Médios, que aula! Que a gente pode buscar ali ciência pura. Então, que a gente busque estudar sim, estudar. Ontem eu coloquei 2 livros que o nosso palestrante falou, né? O Cristianismo, a Mensagem Esquecida, o Evangelho de Tomé, tem um outro que eu não tenho, vou ver se eu busco colocar. A gente tem que estudar sim, porque a gente está adquirindo conhecimento para nos ajudar. Como nós estudamos na parábola do semeador, primeiro você tem que cuidar de você. E cuidando de você, você vai ter condições de ajudar o outro. Então, que a gente busque isso. E esse estudo aqui, de André Luiz, vai nos clarear muita coisa. Esse tema sobre a medicina terrestre, ele mostrando como as coisas funcionam, né? A importância da gente conhecer o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, tudo isso vai nos ajudar na nossa saúde física. E através desses estudos, nós poderemos curar muitas das nossas próprias doenças, sabia? Aquela menina Luzia Matias, ela foi um grande exemplo disso. Ela tinha um câncer. Ela é médica, ela teve um câncer. Ela se curou do câncer. Através da renda, ela mesmo cansou de falar isso, assim, olha, renovação de conduta, e começou a estudar sobre essas coisas, como ela devia agir. E os estudos dela se aprofundaram realmente. Ela mexeu lá no perispírito dela, com os novos pensamentos, e conseguiu. Ora, gente, tudo está ao nosso alcance. Mas a gente tem que trabalhar a nossa mente. Não é? E o amor é uma grande oportunidade, auxílio a isso. Porque, como eu já disse aqui, e está lá no Evangelho, muitos pecados, muitas doenças serão curadas àquele que muito amar. Não é? Mas como nós falamos, o amor verdadeiro. Primeiro o amor por si mesmo, mas não é um amor egóico. É por si mesmo, buscando se cuidar. Porque quem não se ama, não ama ninguém. E depois o amor ao próximo, né? Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? E lembrando sempre que o jugo do Senhor é suave e o fardo também é leve. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Para encerrar aqui? Então, meus irmãos,
Nós vamos encerrando hoje aqui, não deu para a gente terminar esse capítulo, porque é muita coisa, né? Mas que a gente possa refletir, pensar e vamos de braços dados com esses amigos espirituais que têm nos proporcionado tanta oportunidade, tanto ensinamento, tanta riqueza, né? E graças a eu me sinto até privilegiada de poder, privilegiada e sei que isso está chegando porque nós somos mais necessitados. Mas eu também me sinto muito privilegiada de ter essa oportunidade de estar entrando em contato com tanto conhecimento abençoado, né? Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para a nossa irmã Denise fazer a nossa prece de agradecimento. Pai querido, é sempre muito bom estudar, é sempre muito bom refletir e apreender todos esses ensinamentos que nos são oferecidos, que nos foram oferecidos por nosso Mestre Jesus e que nos são oferecidos ainda hoje, para que a gente possa refletir, se reformar intimamente, mudando a compreensão, mudando toda a visão que temos do que se passa conosco, que temos, Senhor, do que nós temos de mudar por nós e pela evolução do nosso planeta. Que cada um de nós possa fazer a sua parte, mudando em si mesmo todos esses equívocos, essas visões deturpadas, e muito amar. Só o amor cobrirá nossa multidão de pecados. Só o amor nos tirará das sombras, do lodo, da ignorância. Como disse nosso Mestre Jesus, nós somos luzes. Que possamos fazer brilhar a nossa luz. Obrigado, Pai, por mais uma noite de estudos. Obrigado, Senhor, por nossos amigos espirituais que nos auxiliam sempre, sempre estão ao nosso lado. E obrigado, Mestre Jesus, por sua companhia constante. Pai querido, e pedimos a sua permissão para terminarmos o estudo da noite de hoje, mas que nossa semana continua, mas que possamos refletir na hora do sono, que possamos estudar mais ainda para continuarmos nesta existência terrena, avançar ainda mais no nosso desenvolvimento. Esteja conosco, Pai querido. Obrigado, Senhor. Esteja sempre ao nosso lado, nos nossos corações. Assim seja, Pai. Graças a Deus, nós já estamos a caminho, né, Iraci? Olha a nossa terrinha aí. Fofinha, fofinha, fofinha. Nós estamos com uma terrinha fértil. Isso, que a gente Agora só tem que possa plantar. ir cuidando dessa terrinha, adubando, semeando Vamos cuidar. pouquinho, né? Que aí ela vai começando a produzir, que beleza. E aí vai ficando, a nossa hortinha vai ficando bonitinha, produzindo bons frutos, que vão alimentar Isso mesmo. a nós e as outras pessoas. Não, gente. Exato. Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui os nossos Até amanhã. estudos. Amanhã, às 16 horas, estaremos aí
com as epístolas de Paulo, né? E Se Deus quiser. aí temos educação de sentimentos, e assim a gente vai fazendo, vai aproveitando as oportunidades para aprender, para crescer, para melhorar cada vez mais. Um beijão no coração de todos, um abraço aí, seu Valdir, um abraço aí para todos, tá? Que Deus nos Boa noite a abençoe, que todos. Deus nos abençoe. Suzy, um beijão para você, querida, um beijão, um abraço aí para a família, que Deus te abençoe também, te fortaleça. Amanhã estamos aí para estudar as epístolas de Paulo, às 16 horas. Tchau, minha amiga. Se cuidem, Até amanhã. cuidem. Né? Para o nosso amigo Alberto, que espero que ele melhore, ele tomou a segunda dose da vacina, que ótimo. Assim a gente vai passando, daqui a pouco estaremos todos livres dessa pandemia, né? Se Deus quiser. Um beijão para todos, fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Beijo a todos. Boa noite. Tchau.